Um garoto comum do interior acordou ao lado de uma mulher na cama sem ter a menor ideia de como sua vida tinha chegado àquele ponto. Ele disse que seu nome era Rena, apenas um estudante universitário vindo do interior, e jurou que tudo havia começado no seu primeiro dia na universidade. Ele despertou assustado ao ouvir alguém chamando por ele, e seu corpo inteiro travou em choque. A mulher se inclinou para mais perto e pediu que ele virasse para o lado dela, o que só aumentou ainda mais sua confusão. Ele explicou que a Universidade Io era uma das melhores do país, famosa pelo enorme número de estudantes e pelos incontáveis clubes. Vozes ecoavam por todos os lados, e ele a descreveu como a universidade mais animada do Japão, embora sua expressão já mostrasse que estava completamente sobrecarregado por aquilo. Enquanto todos falavam animadamente sobre garotas bonitas e a empolgação do primeiro dia, ele continuava se assustando a cada momento, incapaz de acompanhar aquele clima. De repente, alguém esbarrou nele, trazendo-o de volta à realidade, e perguntou por que ele estava tão distraído. Uma garota de cabelo curto avisou que se ele continuasse daquele jeito logo no primeiro dia, passaria os 4 anos da faculdade sozinho. Quando ele respondeu timidamente que sua senhoria tinha dito que aquilo não era problema, ela ignorou completamente a desculpa, dizendo que esse não era o ponto, e mandou ele parar de agir como uma presa fácil. Akenoa declarou que quem vencesse no primeiro dia da faculdade venceria toda a vida universitária, e imediatamente insistiu que ele entrasse em um clube ou círculo estudantil. Rena só conseguia encará-la enquanto sua energia esmagadora o deixava para trás. Então Akenoa se apresentou de repente como Munikata e perguntou se ele já tinha escolhido algum clube. Enquanto isso, Rena pensava em silêncio que os padrões dela para a vida universitária eram absurdamente intensos. Ele então se lembrou de como apenas um mês antes, ele e Itsuki tinham deixado sua antiga vida para trás e ido juntos para Tóquio. Ele recordou sua infância em uma pequena vila em Yamagata, onde quase não havia colegas de classe e nem mesmo existiam semáforos. Para Rena, o mundo exterior só existia nos livros, até que Itsuki apareceu chamando-o para se apressar e o arrastou para longe daquela vida tranquila. Quando ela anunciou de repente que iria enviar sua escolha de carreira, Rena apenas observou enquanto tudo ao seu redor começava a mudar rápido demais. Itsuki sorriu alegremente, mostrou a carta de aceitação e pediu que Rena fosse até Tóquio com ela. Rena decidiu que precisava aproveitar essa nova vida também, especialmente depois de ter ido tão longe até Tóquio, mesmo descobrindo que a escola estava fechada e que eles teriam de visitar a casa do professor. De volta ao presente, ele observava os estudantes à frente ficando cada vez mais nervoso e se perguntava em que tipo de clube estavam prestes a entrar, enquanto outros admiravam empolgados um veterano ali perto. O ar parecia pesado, e sua inquietação só aumentava. O peso daquele momento caiu sobre ele sem deixar espaço para escapar. Nada estava resolvido, e a pressão continuava apertando cada vez mais. Até o silêncio parecia carregado de tensão. O momento permanecia ali, recusando-se a deixá-lo respirar. Rena entrou em pânico e se desculpou imediatamente, admitindo que tinha se empolgado demais quando ela mencionou usar aquilo para as aulas, soltando uma risada nervosa. A jovem sorriu gentilmente e comentou que ele devia realmente amar livros para falar deles com tanta paixão. Essa resposta deixou Rena completamente sem reação, e tudo que ele conseguiu pensar foi em como ela era incrível. Quando ela começou a ir embora, Rena disse desajeitadamente que também já deveria partir, e ela concordou suavemente pouco antes dos livros escaparem de sua mão. Rena ficou parado, atordoado, aceitando em silêncio que talvez aquela tivesse se tornado sua nova vida. Em outro lugar, uma garota de cabelo curto olhava o celular em um café, percebeu uma oportunidade e decidiu aproveitá-la. Parado sozinho no corredor, Rena avistou a placa do clube de literatura e congelou diante da porta. Uma pequena esperança surgiu dentro dele ao imaginar uma vida universitária tranquila, cercada de pessoas que amavam livros. Reunindo toda a coragem que tinha, Rena abriu a porta e se apresentou educadamente. No instante em que olhou para dentro, ele congelou ao ser atingido pelo barulho da sala lotada. Rena encarou a sala cheia em choque e percebeu que estava muito mais cheia do que jamais imaginara.
Uma garota animada argumentava apaixonadamente que a multidão ao redor do pôr do sol parecia espectadores assistindo a uma execução em massa, e os outros reagiam como se ela tivesse ido longe demais em sua interpretação literária. A presidente do clube, Arakaki, se apresentou, e tudo que Rena conseguiu entender foi que aquele clube de literatura era completamente diferente do que ele tinha imaginado. Enquanto tentava processar a quantidade esmagadora de amantes de livros ali, alguém o lembrou de que ele estava apenas observando naquele dia, e ele concordou silenciosamente. De repente, Araki sugeriu que começassem com apresentações, e imediatamente escolheu Rena para falar primeiro, pegando-o totalmente de surpresa. Com todos olhando para ele, Rena entrou em pânico e percebeu horrorizado que tinha sido colocado em evidência antes de qualquer outra pessoa. Rena se forçou a falar, soltou rapidamente que seu nome era Yanatani Rena e tropeçou em uma apresentação desajeitada enquanto o nervosismo tomava dele. A sala mergulhou em um silêncio doloroso, e Rena percebeu instantaneamente que tinha estragado tudo, antes que Utaraki rapidamente tentasse seguir em frente com o momento. Enquanto Rena se encolhia de vergonha, ouviu alguém perguntar se os rumores eram verdadeiros, fazendo com sua primeira impressão parecer ainda pior. Um estudante loiro e animado quebrou a tensão, pediu desculpas pelo clima estranho e se apresentou como Morishima Yuji, dizendo que Rena poderia simplesmente chamá-lo de Yuji. Nada estava resolvido e a pressão continuava apertando cada vez mais. A cena avançava sob uma tensão que se recusava a desaparecer. O ar parecia pesado e a inquietação de Rena só aumentava. Rena congelou em descrença e quando alguém o chamou, sua vergonha só ficou ainda maior. A garota o reconheceu de mais cedo e o cumprimentou calorosamente, pegando-o completamente de surpresa. Sem jeito, Rena se apresentou como Ioneta e admitiu que também não esperava vê-la novamente. Ela aproveitou a oportunidade para perguntar se ele estaria livre mais tarde, e o convite repentino o deixou chocado. Antes que Rena pudesse responder, Yuji entrou na conversa dizendo que ele estava livre, deixando Rena ainda mais desnorteado. Naquela noite, o encontro começou com um alegre brinde. Os outros deram boas-vindas a Rena ao quarto da presidente, pediram para ele relaxar e explicaram que costumavam se reunir ali porque ficava perto do campus. Sentado ao lado da veterana Shimizu, Rena mal conseguia acreditar que tinha sido convidado. Enquanto o grupo se preparava para começar, uma garota de óculos sugeriu de repente que fizessem algo mais literário, e Rena apenas a encarou confuso. Então, ela revelou dramaticamente uma estante lotada de livros, e a enorme quantidade deixou Rena completamente impressionado. A garota de óculos explicou que a estante não tinha livros explícitos, mas acrescentou com um sorriso convencido que muitos ainda tratavam de temas difíceis, deixando Rena ainda mais perdido. Ela pegou o livro Sleeping Beauties, de Yasunari Kawabata, e explicou que, embora não tivesse cenas gráficas, sua premissa ainda carregava uma tensão perturbadora. Ela descreveu a história como sendo sobre um homem dormindo ao lado de uma mulher vulnerável sob ordens rígidas de não fazer nada, e aquela situação atingiu Rena de forma direta demais. Rena entrou em pânico com a premissa, e a garota loira brincou dizendo que filmes usam situações assim o tempo todo, o que só o deixou mais envergonhado. A garota de óculos continuou insistindo, perguntando o que aconteceria se fosse apenas cruzar uma pequena linha, ou se envolvesse alguém próximo dele, e sua calma ao insistir o deixou sem palavras. Então Mio se inclinou de repente e perguntou nervosamente para Fumi-chan se aquilo ainda seria aceitável para ela, insinuando que o verdadeiro motivo de ter entrado no clube podia estar ligado às suas próprias inseguranças, deixando todos chocados. A garota de óculos rapidamente tentou impedir Mio, mas Mio continuou insistindo e pediu para a veterana pará-la. Finalmente, Rena explodiu dizendo que eles nem estavam namorando e implorou para que parassem, chegando ao auge da vergonha. Mio então insistiu baixinho que realmente amava livros, e aquela sinceridade repentina fez Rena hesitar.
Enquanto Mio tentava encerrar o assunto, a garota de óculos brincou que, pela reação de Rena, ele provavelmente era inexperiente, e a sala mergulhou em outra onda de caos constrangedor. Rena gaguejou dizendo que estava tudo bem, enquanto os outros se desculpavam casualmente, mas de alguma forma deixavam o desconforto ainda pairando no ar. De repente, Fumi-chan declarou que conseguia perceber o quanto Rena amava livros apenas olhando em seus olhos, e o elogio o pegou completamente desprevenido. Rena congelou ao perceber que ela falava a sério, e isso fez aquelas palavras o atingirem ainda mais forte. Mio disse suavemente que Rena era uma boa pessoa, e o sorriso gentil dela roubou suas palavras. Rena agradeceu baixinho, e a sala mergulhou em um silêncio rígido e carregado, enquanto todos permaneciam sentados, encarando uns aos outros. Do lado de fora, uma voz próxima reclamou que a presidente tinha bebido demais, cortando a tensão desconfortável da noite. Fumi-chan levantou o livro animadamente e disse que uma página em especial era muito interessante, fazendo aquilo soar imediatamente perigoso. Ela empurrou o livro na direção de Mio e incentivou o Fumi-chan a ler aquela página em voz alta para todos, enquanto Mia parecia abalada com isso. A pressão repentina, Rena percebeu imediatamente que provavelmente era outra passagem desconfortável do mesmo livro, e por dentro, implorou para que aquilo não piorasse ainda mais. Fumi-chan tratou tudo como uma brincadeira inocente, mas a presidente pediu desesperadamente para ela parar de provocar, deixando claro que o grupo estava perdendo o controle de novo. Fumi-chan corou e brincou dizendo que se a presidente lesse aquilo usando sua voz do clube, a passagem poderia soar ainda mais vergonhosa, tornando o clima da sala ainda mais constrangedor. Rena encarou o livro alarmado e se perguntou se Shimizu-senpai realmente estava prestes a ler algo assim em voz alta. Um membro loiro do clube se animou imediatamente e disse abertamente que também queria ouvir, fazendo Rena sentir que outro desastre estava começando a tomar forma. Outra garota repreendeu a presidente por perder o controle novamente, e mesmo depois de ele recuar relutantemente, a sala nunca voltou a relaxar completamente. Mio sorriu e pediu desculpas para Fumi-chan, mas Fumi-chan respondeu casualmente que já estava acostumada com esse tipo de tratamento, mantendo de alguma forma aquele clima estranho ainda vivo. Antes que a leitura pudesse continuar, a garota de óculos arrancou o livro de repente e sugeriu outra página, criando um problema totalmente novo. No instante em que alguém mencionou olhos, o grupo inteiro congelou, e Rena reagiu em choque confuso quando a conversa se tornou ainda mais pessoal. A sala mergulhou em silêncio atônito ao redor da mesa baixa, e aquelas palavras carregadas permaneceram no ar. Aos poucos, os outros perceberam que a página falava sobre obsessão pelo olhar de alguém, e todos ficaram encarando o vazio em descrença coletiva. Mio percebeu imediatamente que aquilo estava indo longe demais, enquanto Rena respirava superficialmente e parecia estar prestes a desmoronar. Rena corou fortemente e disse nervosamente que poderia ler alguma coisa se fosse necessário, mas o tremor em sua voz mostrava que ele já tinha chegado ao limite. Os outros rapidamente disseram para ele não se forçar e trataram tudo como conversa irresponsável de gente bêbada, enquanto Rena apenas os encarava confuso. Rena se apressou em pedir desculpas por causar problemas. Ainda assim, uma parte dele continuava ansiosa, imaginando o que teria significado se eles estivessem falando sério. O clima mudou quando os outros incentivaram todos a esquecerem o constrangimento e continuarem bebendo, puxando até mesmo Rena de volta para a conversa, na esperança de finalmente quebrar a tensão. Rena percebeu tarde demais que tinha falhado em entender o clima da situação e passou a se culpar amargamente por estragar a atmosfera que tanto queria proteger. Enquanto as conversas continuavam ao seu redor, Rena se sentia esmagado pela ideia de que finalmente tinha encontrado um lugar ao qual pertencia, apenas para temer que já o tivesse destruído. Então alguém percebeu como já estava tarde, e de repente a noite pareceu pronta para terminar. Os membros do clube decidiram encerrar o encontro, agradeceram a todos e começaram a ir embora enquanto vários corriam para pegar o último trem. Enquanto os outros diziam alegremente que se encontrariam novamente na próxima reunião do clube, Rena permaneceu em silêncio, repetindo aquelas palavras para si mesmo com inquietação.
Foi então que, perdido em pensamentos, uma garota de repente se apoiou nele e o contato fez seu corpo inteiro travar. Rena olhou à frente em choque e percebeu que a garota apoiada nele era Shimizu Senpai. Assustado e suando nervosamente, Rena virou-se para ela de novo e tentou confirmar se realmente era Shimizu Senpai. Ele percebeu que Shimizu Senpai havia adormecido completamente encostada nele enquanto um táxi aguardava ali perto. Sentado ao lado dela, dentro do táxi, Rena ficou rígido de confusão e entrou em pânico pensando em como as coisas tinham acabado daquele jeito. Mesmo meio adormecida, Shimizu Senpai indicou que ela era a responsável por levá-lo para casa e que ele não podia simplesmente deixá-la sozinha naquele estado. Quando ela se aproximou dele de maneira instável, Rena recuou de vergonha enquanto ela o chamava fracamente em meio à sonolência. Então Shimizu Senpai agradeceu baixinho a Rena pelo que tinha acontecido mais cedo, e aquelas palavras o deixaram completamente sem reação. Rena imediatamente tentou se desculpar em vez disso, insistindo que ele é quem deveria pedir perdão por tê-la pressionado durante a leitura. Shimizu Senpai ficou em silêncio por um momento e então insinuou que ele tornou tudo estranho. Enquanto o táxi esperava sob as luzes da cidade, ela disse para ele chamá-la de Fumi. Fumi disse a Rena que ele podia chamá-la assim. Depois de hesitar por usar um nome tão íntimo, ele finalmente concordou, ainda incrédulo. Corando profundamente, Fumi disse que aquilo era um tratamento especial para um cara legal, e sua gentileza provocadora abalou Rena ainda mais. Rena se desculpou e explicou que o álcool tinha batido forte nele, dizendo que achava melhor descansar um pouco enquanto tentava se controlar. Ainda dentro do táxi, com Fumi apoiada nele, Rena a chamou baixinho enquanto uma mensagem de Itsuki perguntando onde ele estava fazia tudo parecer ainda mais urgente. Depois que o táxi chegou ao seu destino, Rena disse a Fumi que eles tinham chegado, e ela respondeu fracamente, como se mal conseguisse se mover. Fumi pediu desculpas a Rena e pediu que ele a levasse até o quarto dela, deixando-o sem palavras diante do peso repentino daquela situação. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor do apartamento, Rena perguntava nervosamente se estavam indo pelo caminho certo, e Fumi confirmou enquanto lhe entregava a chave. Com os passos inseguros dos dois os aproximando cada vez mais, Fumi insistiu baixinho que estava tudo bem, enquanto Rena ficava cada vez mais tenso ao ajudá-la a se apoiar nele. Assim que a porta se abriu, Fumi disse fracamente para ele ajudá-la até a cama, e naquele estado o pedido pareceu urgente em vez de brincalhão. Dentro do quarto, Fumi guiou Rena até a cama, puxando-o ainda mais para aquele espaço estranho e carregado de emoção. Depois que Rena a ajudou a se deitar, Fumi agradeceu baixinho enquanto permanecia ali, meio sonolenta. Rena olhou ao redor do quarto em silêncio constrangido, tentando se recompor enquanto a pressão no ar aumentava. Quando Fumi se moveu na cama e o chamou suavemente de Hinton, ele entrou em pânico e disse que deveria ir embora antes de incomodá-la ainda mais. Fumi olhou para ele com um leve sorriso e brincou dizendo que ele era um bom garoto, fazendo sua confusão e vergonha aumentarem ainda mais. Quando Rena percebeu que Fumi começava a tirar a roupa de cima, reagiu alarmado e perguntou por que ela estava fazendo aquilo. Em pânico, ele se inclinou sobre ela para tentar impedi-la, sentindo o coração bater violentamente enquanto o clima entre os dois se tornava insuportável. Então Fumi murmurou uma frase de Sleeping Beauties, de Yasunari Kabata, deixando Rena atordoado pela repentina referência literária. Ela continuou falando sobre o calor da garota, e Rena percebeu que o clima dela tinha mudado completamente. Conforme mais trechos da passagem surgiam, falando sobre um velho cercado por aquela atmosfera, Rena sentiu aquelas palavras o pressionando por todos os lados. Com Fumi deitada diante dele e o significado das palavras dela se aprofundando cada vez mais, Rena sentiu que estava preso em um momento no qual manter a compostura parecia quase impossível. Ele recuou em pânico quando Fumi de repente se aproximou ainda mais e mal conseguia processar o quanto tudo havia saído do controle. Enquanto Fumi se inclinava sobre ele, Rena chamou seu nome nervosamente e pensou incrédulo que levar uma garota para casa logo no primeiro dia de universidade já parecia perigosamente errado.
Quando Fume se aproximou ainda mais, Rena percebeu que aquilo tinha ido muito além de simplesmente ajudar alguém a voltar para casa depois de uma festa com bebidas, e sua ansiedade disparou. Fume, calma e meio sonolenta, disse que aquilo não estava certo, deixando Rena ainda mais confuso com a repentina seriedade dela. Quando ajustou a roupa e se moveu outra vez, Rena se afastou assustado e exigiu saber o que ela queria dizer com aquilo. Incapaz de acompanhar tanto as palavras quanto as ações dela, ele só conseguia ficar cada vez mais desnorteado. Fume então comentou que alguém como ela provavelmente pareceria difícil de lidar, e aquela ideia atingiu Rena com força suficiente para roubar sua voz. Olhando diretamente para ele, Fume o chamou de Hinton e questionou o que realmente fazia dele uma boa pessoa, abalando o pouco autocontrole que ainda lhe restava. Com um sorriso provocador, Fume se perguntou quanto tempo a resistência dele duraria, transformando sua vergonha em pura pressão psicológica. Enquanto o quarto mergulhava no silêncio, a narração descrevia aquele momento como um teste direto da moralidade de Rena e o começo de um novo capítulo perigoso em sua vida universitária. Fume pressionou ainda mais, perguntando por quanto tempo ele conseguiria continuar fingindo ser uma boa pessoa, enquanto Rena permanecia preso na cama sem uma saída clara. Ele congelou em choque quando Fume voltou a provocá-lo sobre quanto tempo conseguiria aguentar, e tudo o que conseguiu fazer foi reagir de maneira confusa e atordoada. Fume se aproximou bem perto e sugeriu que ele já estava completamente abalado, fazendo Rena enrijecer enquanto as provocações dela mexiam ainda mais com seus nervos. Quando ela puxou levemente sua manga e diminuiu ainda mais a distância entre os dois, Rena apenas a encarou em descrença nervosa, incapaz de responder diante da pressão brincalhona dela. Encostada nele, Fume murmurou que conseguia sentir claramente o quanto ele estava tenso, tornando o momento ainda mais desconfortável e o prendendo mais profundamente em seu pânico. Quando Fume segurou sua mão de repente, Rena recuou assustado e perguntou o que ela estava fazendo. Tentando finalmente resistir ao ritmo que ela estava impondo, Rena viu Fume apenas sorrir e dizer calmamente que aquilo estava errado, deixando-o ainda mais abalado pela contradição tranquila em sua voz. Quando ouviu Fume chamá-lo suavemente de Rena, sua mente ficou completamente em branco, incapaz de responder de tão sobrecarregado. Fume o lembrou de que eles estavam sozinhos naquele momento, e o peso daquela situação atingiu Rena de uma vez só. Ela enfatizou novamente que eram apenas os dois ali, e a respiração dele ficou irregular conforme a pressão sobre seu autocontrole aumentava cada vez mais. Com um sorriso gentil, mas perigoso, Fume disse que ele podia parar de agir como uma boa pessoa. Testando diretamente o resto da resistência de Rena, Fume comentou baixinho que, desde o começo, ele queria algum tipo de proximidade, e a acusação o deixou corado e sem palavras. Quando Fume insistiu que até o menor passo deveria contar, porque afinal ele ainda era um garoto, Rena entrou em pânico e tentou negar. Ao ver sua reação, Fume comentou que era uma pena e tentou segurar sua mão, fazendo Rena perceber que ela estava indo ainda mais longe. Fume então sugeriu algo mais ousado e demonstrou através da mão dele, fazendo Rena em completo choque com o quanto ela estava disposta a levar aquele momento. Enquanto observava atentamente a mão de Rena e comentava sobre seus dedos cuidadosos, ele apenas a encarava em descrença nervosa, incapaz de responder diante da pressão brincalhona dela. Fume perguntou calmamente se estava tudo bem para ela continuar fazendo aquilo sozinha, pressionando Rena a responder enquanto ele permanecia sem palavras. Aproximando-se dele, Fume perguntou se aqueles dedos revelavam o que ele realmente queria, e Rena congelou diante daquela provocação direta. Ela então sugeriu ir ainda mais longe e perguntou se deveriam continuar, fazendo os pensamentos de Rena girarem enquanto a pressão chegava ao limite.
Inclinada sobre ele, Fume perguntou se o que ela havia feito não tinha tornado as coisas mais fáceis, prendendo Rena em uma mistura de vergonha e pânico crescente. Com o rosto queimando de vergonha e suor começando a surgir, Rena apenas conseguia encará-la alarmado, enquanto começava a sentir que estava perdendo o controle. Fume provocou dizendo que talvez Rena tivesse ficado com ciúmes da própria mão, e aquilo o deixou ainda mais abalado. Rena permaneceu imóvel em choque, quase incapaz de responder enquanto tentava entender o que Fume queria insinuar. Fume disse que se ele apenas pedisse direito, ela o ouvir, levando sua vergonha ao limite. Rena gaguejou o nome de Fume em incredulidade, e ela respondeu friamente que aquilo já bastava. Fume se aproximou dele, insistiu para que fosse ao banheiro e o guiou fisicamente antes que ele pudesse resistir. Cobrindo a boca com um sorriso malicioso, Fume pediu suavemente para emprestar aquilo, tornando toda a situação profundamente constrangedora para Rena. Rena pediu desculpas baixinho enquanto saía apressado para obedecer, deixando Fume para trás enquanto o pânico tomava conta dele. Sozinho no banheiro, Rena respirava pesadamente e se perguntava o que estava acontecendo consigo enquanto seus pensamentos saíam do controle. Sentado ali, corado e abalado, Rena percebeu que tudo no quarto de Fume parecia como se ele estivesse sendo conduzido completamente por ela. Ele se forçou a parar, dizendo a si mesmo que precisava se acalmar antes de perder o pouco autocontrole que ainda tinha. Rena chamou Fume e disse que eles deveriam ir embora, mas quando ela respondeu calmamente, ele congelou com a resposta. Ao se virar, viu Fume já dormindo na cama, e sua tentativa de sair dali desmoronou imediatamente.